Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso Manual de Célula IJET. Antes de começar de fato a nossa ministração, eu quero te lembrar de fazer o seu devocional sozinho ou junto com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa. Não sei, da forma que você achar melhor. E se você quiser fazer esse devocional junto conosco todos os dias aqui no YouTube, a Apóstola, junto com alguns pastores, lançam o devocional diariamente no nosso canal. Então você pode fazer esse devocional também junto conosco e assim começar o seu dia de forma abençoada, estabelecendo essa conexão com o Senhor. Amém? Então não perde, não fica de fora e deixa Deus falar com você. E nesse capítulo muito especial, nós estamos falando de milagres que Jesus faz quando está no ambiente. E hoje eu quero falar com vocês sobre o milagre da restauração. Mas se você perdeu alguma ministração, você pode retornar, todas elas ficam salvas aqui no nosso canal IJET TV. E você pode buscar na nossa playlist e assistir as ministrações anteriores, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E hoje eu quero falar sobre um texto, uma história muito conhecida e nos levará a refletir sobre o poder de uma boa amizade e como ela pode ajudar nessa restauração das nossas vidas. Você tem sido um bom amigo? Você tem bons amigos que te levem para perto de Jesus? As crianças costumam usar essa nomenclatura, esse é meu melhor amigo, porque elas se apegam genuinamente às pessoas, né? E você, como tem sido a sua vida? Que tipo de amizade você tem cultivado? E nós vamos aprender hoje com a palavra de Deus a importância de ter bons amigos e amigos que nos levem para mais perto de Jesus. Vamos falar sobre isso? E o nosso texto bíblico de hoje, a base para essa ministração, está lá em Lucas, no capítulo 5, versículos 17 a 26. Vamos ler juntos? E se você estiver aí com o seu manual de célula, você já pode preencher enquanto nós fazemos a leitura. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo um paralítico em um leito, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Aquele homem tinha 3 amigos e esses 3 amigos fizeram a diferença na sua vida. Por causa desses amigos, ele foi curado. Eu imagino, olhando, lendo essa história, como deve ter sido constrangedor para esses amigos. Eles simplesmente não mediram esforços para ajudar aquele que precisava de Jesus. Eles não só agiram, mas agiram da maneira correta. Eles levaram aquele paralítico a quem poderia resolver os seus problemas. E a verdade é que a atitude deles transformou a vida daquele homem e ele pôde ser restaurado. Imagina só a vida que ele teve até aquele dia e como ele pôde viver depois, porque Jesus transformou a sua história. E nesse primeiro ponto, o que você precisa entender antes de tudo, Jesus é o bom amigo. Muitas vezes na nossa vida nos sentimos sozinhos, mesmo rodeados de pessoas, parece que não temos quem entenda as nossas dificuldades, quem nos estenda a mão. E você precisa compreender hoje que, em primeiríssimo lugar, Jesus é o bom amigo.
Ele se importa conosco. E Ele é um amigo que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Não podemos esperar tudo dos homens, porque muitas vezes nem plantamos isso. Às vezes eu conheço pessoas que gostariam de ter bons amigos, mas não conseguem se doar para ser bons amigos. Estabeleça então primeiro essa amizade com Jesus. Tenha intimidade com Ele e comece a plantar sementes na vida dos outros. Porque Ele te guarda, Ele é o seu bom amigo, o bom pastor, aquele que cuida de você. E Ele deseja que você também se torne um bom amigo para os seus amigos. Em segundo lugar, seja um amigo portador das boas novas. Você já ouviu essa frase? A gente usa muito, é um dito popular, né? A gente fala popularmente sempre isso. Olha, o fulano, ele é o correio da má notícia, porque só fala de coisa ruim. Até as pessoas falam em forma de piada, né? Mas é verdade, tem gente que sempre abre a sua boca para falar coisas ruins, coisas negativas. Não significa que o amigo vai sempre ter que falar coisas positivas, mas um bom amigo, ele sempre tem palavras de bênção. Ele é um canal de bênção na vida das pessoas ao seu redor. Ele não é um problematizador, pelo contrário, ele é um solucionador de problemas. Quando ele vê seu amigo num momento de dificuldade, naquele momento que a sua mente não está conseguindo raciocinar direito, ele sempre tem uma palavra de paz. Olha o que diz lá em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então entenda, você é um ungido do Senhor. Você é escolhido por Deus para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Quantas vezes na nossa vida ficamos esperando o momento em que vamos ser servidos por alguém, em que vamos ter boas amizades, mas a verdade é que hoje Deus deseja te levantar na vida de outros. Levantar para que você possa ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Há algum tempo atrás, eu fiz, junto com algumas amigas, um teste, sabe? Nós fizemos ali um desafio muito grande de só falar coisas positivas. E como foi difícil. Nós percebemos que a nossa mente, a nossa boca, elas estão inclinadas para o mal. E parece que sempre que nós abrimos a nossa boca, naturalmente vem coisas ruins. É só você observar. Às vezes nós estamos no supermercado. Se você parar para conversar com qualquer pessoa, essa pessoa vai te dizer: nossa, mas como tá tudo caro. Por isso que a gente não come mais carne. Agora a gente só come ovo, porque não tem mais como. Sabe? É sempre essa inclinação para o mal. E muitas vezes as pessoas nem percebem. Numa roda de amigos, você vai ouvir que sempre alguém tem uma reclamação do seu trabalho. Se forem mães conversando, é sempre uma competição de quem tem o pior filho, qual filho dá mais trabalho, quem tem mais coisa para fazer. Porque nós temos essa inclinação para o mal. Desde o Jardim do Éden, né? Mas hoje eu quero te lembrar que você pode sim ser um bom amigo, ter palavras doces, palavras brandas. Às vezes você é aquela pessoa que em tudo já explode e que sempre tem uma palavra negativa. Então começa a treinar isso na sua mente e peça para o Senhor: Deus, eu quero ser como aquele amigo do paralítico, que levou ele para mais perto de ti, que levou ele para alcançar esse milagre. Porque Deus deseja nos levantar como porta-vozes da palavra dele na terra. Em terceiro lugar, olha só que interessante esse ponto. Conversas entre amigos que agradam a Deus trazem restauração ao nosso coração. Eu quero ler com você um texto que está lá em Efésios 5:4 e diz assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. O nosso modo de falar com as pessoas nos aproxima de Deus e traz restauração para os ambientes onde estamos. Você vai perceber que apenas o seu modo de falar vai impactar as pessoas ao seu redor. Às vezes, colegas de trabalho, familiares, parentes, eles vão observar e vão dizer: meu Deus, o fulano, olha, ele passa por tudo e parece que ele não sente, ele está sempre para cima. E você vai ter a oportunidade de testemunhar Jesus a essas pessoas.
Porque essas conversas, elas trazem restauração para o nosso coração. Elas nos aproximam de Deus. Quando nós temos conversas de ações de graças, você faz esse teste, como eu falei no ponto anterior. Você começa a pensar quantas vezes você fala sobre coisas negativas. E começa a treinar. Não, Deus, eu quero falar sobre as coisas que eu sou grata. As coisas que o Senhor já fez na minha vida. Eu quero incentivar e testemunhar na vida dos meus amigos sobre o que o Senhor tem feito em mim. O modo de falar do cristão deve ser caracterizado pela gratidão. A gratidão a Deus, a gratidão às pessoas ao seu redor. Peça hoje para Deus te livrar de todo coração ingrato, murmurador, para que você possa influenciar as pessoas ao seu redor, para que elas estejam mais perto de Jesus. Inclusive, o nosso desafio dessa semana é exatamente sobre isso. Para que nós levemos a palavra de Deus para outras pessoas. Que você possa evangelizar alguém, convidar essa pessoa para a célula durante essa semana. Talvez a sua célula nunca tenha tido uma pessoa nova, então agora é a hora de você ser usado por Deus para levar essa palavra a quem está precisando. Hoje, Jesus está te colocando como aqueles amigos, aqueles 3 amigos que abriram ali o teto daquela casa, o telhado daquela casa e desceram o seu amigo que estava paralítico. Talvez você não consiga fazer isso sozinho, mas aqui na igreja nós temos vários amigos de Jesus que podem te ajudar. Pede ajuda para um amigo de célula, para o seu pastor, seu discipulador, um irmão que você conheceu aqui na igreja e fala, olha, eu estou orando por essa vida, mas eu não estou conseguindo, eu tenho vergonha, ainda tenho dificuldade. Você pode ir comigo? O importante mesmo é nós cedermos o nosso coração para amar as pessoas assim como Jesus ama. Para se importar com a dor dos outros assim como Jesus ama. Talvez você não saiba dar uma palavra de direção na vida dessas pessoas, mas trazendo eles para a casa de Deus, eles vão receber direcionamento para as suas vidas. Amém? Eu fico por aqui, mas eu quero ouvir muitos testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida e de como Ele tem alcançado os seus amigos, as pessoas ao seu redor, através do seu testemunho. Amém? Então, tchau! Semana que vem nós nos vemos novamente para mais uma Célula IJET.